Muito boa tarde. Vamos agora para a nossa última parte da aula de estatística de hoje. Vamos aprender a construir distribuição de frequências, mas que agora a gente vai estar discutindo com dados contínuos, tá certo? O princípio é praticamente o mesmo, só tem uma variaçãozinha. Primeiro, antes disso, nós temos que entender que, por vezes, temos situações onde eu tenho que apresentar todos os dados, fica difícil de classificar. Lembra lá do exemplo do salário, por exemplo? Lembra lá do exemplo do salário, por exemplo? Redundância. Bem, é interessante que eu faça uma espécie de intervalo para eu classificar todas aquelas pessoas que ganham aproximadamente daquele intervalo, para facilitar a minha visualização. Então, é isso que trabalha os dados contínuos. Nós agrupamos as informações e, com isso, nós conseguimos fazer classificações e, por vezes, facilitar a interpretação. Temos na estatística essa simbologia. Esse A, esse símbolo, eu vou ficar devendo para vocês, eu confesso não lembrar assim de cabeça como é que a gente faz a leitura dele, tá? A, não sei, A até B, nada mais é do que um intervalo real. Inclui o A e exclui o B, tá bom, queridos? Então, a ideia é que eu estou incluindo esse valor primeiro e estou excluindo o segundo. Professor, e se fosse o contrário? Pode? Pode. Eu estaria excluindo o A e incluindo o B. E aí eu teria um intervalo aberto à esquerda e fechado à direita. Isso aí vocês devem ter visto lá no primeiro ano. Beleza? E aí a gente vai ver já no exemplo como é que funciona isso na prática, tá certo? Nós vamos identificar como sendo classe cada classificação, tá certo? Esse A aqui, nós vamos dizer que é o limite inferior da classe, o B vai ser o limite superior da classe. A diferença de A até B é o que a gente chama de amplitude da classe ou ainda o tamanho da classe. Não existe uma regra, mas é muito interessante, muito prático, que a amplitude seja a mesma para todas as classes. Não teria muito sentido, por exemplo, eu colocar uma classe do pessoal que ganha, um exemplo, de 1 até 2 salários mínimos e botar uma outra classe de pessoas que ganham de 2 até 20 salários mínimos. Não ia ter muito sentido. Então, meio que a gente coloca todos eles na mesma classe. E é importante também que esse limite inferior, ele necessariamente meio que a gente tem que inferir alguma coisa sobre eles. Vai depender da minha população, vai depender do que eu estou estudando, e assim por diante, tá bom? De novo, já já a gente vai ver um exemplo e vai entender basicamente como é que funciona. Também não tem uma regra sobre qual deve ser o tamanho da classe ou a quantidade de classes. Então, existe uma regra chamada regra de Sturges, certo? Que quando não são ditas informações sobre as classes, você pode utilizá-la para obter a quantidade e com isso você obtém também a amplitude. Essa fórmula é essa daqui, ó, 1 mais 3,3 log de n na base 10, log de logaritmo, né? E n é o número de observações que eu tenho. Vou colocar um exemplo porque fica mais fácil de nós entendermos como é que funciona na prática, tá bom? Coloquei aqui uma situação hipotética de um tempo de espera de 30 clientes na fila de um banco em um dia qualquer com grande movimento. Então vejam aí que tem 30 números. Se eu fosse fazer a distribuição de dados discretos, eu teria muito trabalho. Eu ia ter uma linha para o 23, uma linha para o 19, uma para o 8. Teria, como eu só tenho 21, uma linha para o 21. Deixa eu ver o que se repete. O 16. Para o 16 eu vou ter uma linha aqui, vou ter 3. Então vejam a quantidade de linhas que eu iria precisar se eu fosse trabalhar com dados contínuos. Para facilitar a minha vida, eu peço que a gente construa uma tabela de frequência. Vou agrupar as informações agora em classes de amplitude igual a 4 a partir do menor tempo esperado. Olha, aqui nesse exemplo, ele não está pedindo para usar aquela regra de Sturges, tá? Ele já diz,
a amplitude da classe, ele já diz qual vai ser o limite inferior, então com isso eu já tenho aí, conforme os outros já dizem, a faca e o queijo na mão. Mais uma vez, aquilo que eu já tinha mencionado, eu não preciso determinar o menor valor, se eu pesquisar aqui nessa tabela eu vou ver que é o 8. Se eu for fazer umas contas bem rápidas, eu vejo que eu preciso de 7 classes. Como é que eu sei que eu preciso dessas classes? A ideia é bem simples, tá? Eu vou pegar o menor valor, que é 8, e vou caçar o maior valor, que é 35. Então, deixa eu só mostrar aqui no Word como é que eu faria, tá? Eu vou pegar aqui quantidade de classes. Só lembrando, tá? Vou fazer uma diferença do maior valor, que é 35, para o menor. E como ele já diz o tamanho da classe, eu vou colocar o 4 aqui. Ó. Então, isso aqui vai ficar 27 sobre 4, que dá 6,75. E aí eu arredondo esse valor para mais, tá bom? Então, eu vou precisar aí de 7 classes. E com isso, de novo, não é regra, mas ajuda muito. Organizem os dados em ordem crescente, do jeito que está aí. Vai facilitar a minha observação. E aqui é o que começa a gente a ter dificuldade, mas vamos prestar atenção para entender, tá bom? Antes disso, só ver se vocês têm alguma dúvida. Aparentemente ainda não. Então, vamos começar a preencher, tá? Mesma coisa que a gente fez, ó, coloca a observação, que nesse caso vai ser a classe. Se você quiser, você pode até trocar aqui e escrever a palavra classe. Frequência absoluta acumulada, frequência relativa acumulada. E eu coloquei aqui uma coluna a mais, que é a coluna ponto médio. Não é obrigatório, mas meio que depois ela vai ser bastante importante quando nós estivermos trabalhando, por exemplo, com mediana, com moda, com desvio padrão e variância. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou preencher aqui serão as classes. Ó. Eu tenho a classe que vai do 8, que é o meu menor valor, como a amplitude é 4, do 8 até o 12. E aqui é importante, o 8 inclui, o 12 não. Vou para o próximo, do 12 até o 16. O 12 inclui, o 16 não, e assim por diante. Até chegar no 36. Ó. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes. Tem a linha do total, né? Só para meio que fechar, né? E aí a gente vai para preencher. Quantos eu tenho do 8 até o 11? Até o 12, aliás. 8, 2, 3, 4. Eu paro bem aqui, ó, porque o 12 ele já vai pertencer a outra classe. Então só tomem cuidado com isso, tá bom? Os erros da maioria dos meninos é não ter essa atenção. Então, a frequência da minha primeira classe vai ser 4, certo? Se eu for contar do 12 até o 16, ó, de novo, eu incluo o 12 e não excluo o 16. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, a frequência da minha segunda classe, 7. E aí, a gente continua até chegar lá no final. Essa parte aqui do total é mais para confirmar. Ó, se eu vou somar o 4 mais 7, mais 7, mais 6, mais 1, mais 2 e mais 3, isso aqui tem que dar 30. E realmente vai dar. Beleza? Quando eu fiz isso, aqui eu já resolvi a minha questão. Tirando a parte do ponto médio, tá? Porque, veja, para mim conseguir a frequência acumulada, é só eu pegar os dados que eu tenho aqui da frequência absoluta. Da primeira classe só tem ela, então vai ser os 4. Para a segunda classe vai ser o 7 com 4, que dá 11. Para a terceira classe, o 7 com 4, que dá 18. Você, inclusive, pode estar somando, por exemplo, para a próxima, o 18 mais 6, que dá 24, e assim por diante, até chegar lá no final. Resolvi a frequência absoluta acumulada. Vamos para a frequência relativa. Então, a gente espelha a classe da frequência absoluta
aqui, só que coloca tudo sobre 30, né? Porque 30 é o total de observação. E se lembrem, tá? Que eu posso escrever isso aqui ou em decimal ou em percentual, fica a critério. Beleza? Ok? E por último, a parte da frequência, por último não, por penúltimo, né? A parte da frequência relativa acumulada é eu espelhar a absoluta acumulada, ó, e colocar tudo sobre 30, que é o total de observações. E, de novo, nós podemos escrever essa parte ou sendo decimal ou sendo percentual, fica a critério de vocês. Para a gente, agora sim, por último, a parte do ponto médio, o que seria o ponto médio, meus amores? Será eu olhar a média aritmética da minha classe. É o ponto médio da classe. Então, vai ser eu fazer a média aritmética dos meus dois limites, o inferior e o superior. Então, eu vou pegar aqui, ó, para quem não viu ainda média, ponto médio. Aí eu vou fazer só o primeiro, tá bom? Eu tenho uma soma de duas observações, que é 8 mais 12. Isso aqui, todos nós sabemos que dá 20. 8 mais 12 é 20. 20 reais dividido para duas pessoas, desde que eu não esteja, é 10 reais para cada um. Então, meu ponto médio do primeiro é 10. Ah, eu vou fazer o 12 mais 16 e divido por 2, que dá 14. Mas também tem uma outra forma. E aí eu faço com todos, tá? Mas eu tenho uma outra forma. Eu achando o meu primeiro ponto médio, que foi 10, e eu sabendo que a amplitude de cada classe é 4, basta eu ir somando 4 a cada ponto médio. 10 mais 4, 14, 14 mais 4, 18, 18 mais 4, 22, e assim por diante, até chegar lá no meu resultado final. E é isso, queridos. Aí eu vou só mostrar aqui como exercício uma questão, tá bom? Temos aqui, daqui a pouco a gente vai resolver, não vai ficar no vídeo, mas seria interessante vocês tentarem fazer depois. Dúvidas? E muito obrigado e até uma próxima, tá bom? Deixa eu só ver se vocês têm alguma dúvida antes de encerrar aqui a gravação. Oh, Acho que não. licença, explica o do ponto médio de novo, por favor. Ponto de médio. Pronto, deixa eu encerrar a gravação aqui, tá bom?